Opa, tudo bem? Para quem está acompanhando aí os vídeos de resolução de exercícios, né? Hoje mais um exercício de resistência dos materiais. Hoje com foco mais na parte de deflexão de eixos e vigas. Parte que trabalha com é, curvatura de vigas, né? Como é que uma viga ou um eixo faz uma curvatura com um carregamento, né? Esse vai ser o primeiro exercício desse grupo de exercícios. Recadinho aqui, eu sou o professor Leonardo, aqui está o meu telefone de contato. Você pode mandar mensagens aí no WhatsApp ou Telegram, tá? Lembrando que os serviços que eu presto aqui, você tem que solicitar com antecedência, né? Tenta pedir, não vai, por exemplo, você precisa de um serviço num dia, tenta pedir um dia anterior, tá? Ou quanto antes melhor. Então, ofereço aos Judas em provas ao vivo, R$ 150, né? Vai mandar a foto das questões e rapidinho eu te mando a resolução completa, 100% correta, tá? Também lista de exercícios, trabalhos em geral e aula particular, R$ 100 a hora. Então vamos ao exercício aqui, ó. 12.1, primeiro exercício dessa matéria. Uma tira de aço de L2, é uma espécie de nomenclatura aqui, né? Com 3 milímetros de espessura e 50 milímetros de largura, é curvado até formar um arco circular de 15 metros de raio. Determina a tensão de flexão máxima na tira. Seria uma tira, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma viga, né? Primeiramente, não uma viga qualquer. Ela está sobre apoios aqui. Apoio simples, né? E aí vai ter carregamentos aqui, ó. Pode ser carregamentos distribuídos, qualquer tipo de carregamento aqui, ó. Forças em geral, né? Momentos em geral aplicados em qualquer ponto. Como é que a viga vai responder a tudo isso? Ela vai sofrer uma curvatura, né? Os apoios vão continuar no mesmo lugar, mas ela vai sofrer uma certa curvatura aqui, exageradamente falando, né? Mais ou menos assim. Totalmente de qualquer forma, né? E aí se a gente analisar um ponto qualquer, ó, por exemplo, ó, vamos pegar esse ponto específico aqui, ó, da viga. Esse ponto aqui. Se a gente analisar meio que no microscópio, né? O que a gente veria? Veria isso aqui, ó. Eu tenho ela sofreu uma certa curvaturazinha aqui, ó. Ela não é mais reta, ela tá meio que circular. Aqui externamente e aqui internamente. Curvada, tá? E como é um ponto bem pequeno, eu posso aproximar, ó, e essa curvatura é circular. Se a gente prolongar esses pontos aqui, eles vão se encontrar em um determinado ponto aqui, por exemplo, aqui, ó. É como se esse pontinho aqui, ó, a curvatura tivesse um centro aqui, um foco, tá? Ponto aqui, qual parte dentro dessa curvatura, pequeno pedaço aqui. E ela vai ter um certo raio R, a curvatura. Então aqui eu tenho um raio de curvatura, e para esse ponto vai daqui até aqui. Obviamente que cada ponto, né, a gente pode imaginar até um círculo aqui, ó, aproximadamente um círculo, né? A cada ponto, ó, vai ter círculos diferentes e raios diferentes. Aqui teria um raio diferente, um raio menor, ó, para esse ponto. Por quê? Porque em cada ponto o carregamento é diferente, tá vendo? Cada carregamento diferente vai gerar um raio diferente, uma curvatura diferente.
O que a gente tem que notar é que o exercício fala aqui, ó, ela forma uma curvatura, um arco circular de 15 metros. Então, existe algum carregamento especial aqui, ó, que vai gerar uma única curvatura, não várias curvaturas, uma única curvatura, né? Ah, esqueci de falar também rapidinho, ó. Esse raio aqui, ó, local, né? Esse raio que eu vou chamar em função de x, né? Imagina que aqui eu tenho a coordenada x, né? Ó, daqui para cá, minha viga, coordenada x. Esse raio, ele depende do quê? Do módulo de elasticidade do material, que no caso aqui é aço, né? Vezes o momento de inércia da minha viga, dividido pelo o momento fletor atuando naquele ponto. Cada ponto tem um momento fletor. Portanto, para cada momento fletor vai ter um raio diferente. O exercício está me dizendo que o raio é constante e é sempre 15 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o momento tem que ser constante, né? Ó, se o raio é constante, logo eu tenho E, uma constante, vezes I, é uma constante. Logo, o momento também tem que ser constante. Logo, para uma curvatura ter um formato circular de uma viga, eu preciso que o momento fletor seja constante. Como é que eu faço isso? Vou pegar de novo a nossa viga aqui, ó, com dois apoios. E a gente atribui um carregamento puramente de momento aqui, ó, momento nas extremidades aqui, ó. Fica um momento nas extremidades. Qualquer ponto aqui interno vai ter o mesmo momento fletor, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, um corte qualquer. Nesse corte qualquer, analisando pelo lado esquerdo, né? O que vai equilibrar com esse momento? O momento interno que é igual ao momento externo. E isso é igual em qualquer seção que eu fizer esse corte. Esse corte aqui vai ser o mesmo momento que equilibra. Se eu fizer aqui, vai ser o mesmo momento que equilibra. Logo, o momento fletor ele é constante quando eu aplico momentos opostos nas extremidades. Agora eu já sei que ao fazer isso, a minha viga ela vai adquirir um formato circular. Aqui o formato circular com um raio conhecido, um raio que vale sempre 15 metros em qualquer ponto que eu olhar. Se eu olhar aqui, 15 metros também. Se eu olhar aqui, 15 metros também. Legal. Logo, eu já sei o que? Eu já sei o raio. Posso usar essa expressão aqui para calcular o momento fletor que está sendo aplicado nas extremidades da minha viga. Mas antes, eu tenho que saber essas outras informações aqui, ó, módulo de elasticidade e momento de inércia. O momento de inércia, vamos pegar a seção transversal da minha viga, ó. Ela tem 3 milímetros por 50 milímetros de espessura. Vamos imaginar que ela está sendo flexionada ao longo da sua medida maior, né? Por exemplo, tá? Aqui está sendo flexionada nesse formato aqui. É uma possibilidade, né? Óbvio que ela também poderia estar assim, ó. E ela vai ser flexionada indo essa direção aqui. E aí que eu tenho que saber o seguinte, ó. Qual dos dois casos eu tenho que trabalhar? Aí o exercício ele não fala, né? O exercício ele não vai mencionar nada. Vamos ter que atribuir um formato qualquer, aquilo que a gente considera mais correto, tá? Então eu vou usar qual método? Qual o formato? Esse ou esse? Vamos trabalhar com o de baixo, tá? Vou pegar esse aqui, ó, porque é uma tira de aço, não uma viga, né? Se fosse uma viga,
a viga trabalha nesse formato. Mas como é uma tira de aço, essa ideia de tira, ela remete mais ao que trabalha nesse formato aqui, tá? Então aqui eu tenho 3 milímetros. Aqui eu tenho 50 milímetros. O momento de inércia de uma tira retangular é base vezes a altura ao cubo sobre 12. A base é 50, a altura é 3, logo vezes 3 ao cubo sobre 12. E aí, se eu fizer essa conta, quanto que vai dar? Vou abrir minha calculadora aqui rapidinho, tá? Vou fazer pra gente aqui essa conta. 50 vezes 3 ao cubo dividido por 12. Eu vou ter 112,5. Eu tenho 112,5. E aí a unidade é milímetro a quarta, né? Porque aqui milímetro com milímetro ao cubo vai dar 1 milímetro a quarta. O outro parâmetro era o momento de inércia, né? Desculpa, o módulo de elasticidade. Depende do que é feito o material. Como o exercício fala que é aço, o módulo de elasticidade do aço a gente pode dizer que é aproximadamente 200 gigapascal, ok? 200 gigapascal. Uma boa aproximação para o aço. O que seria gigapascal? Gigapascal é equivalente a quilonewton por milímetro ao quadrado. Substituindo todos esses parâmetros nessa fórmula aqui, ó, e já isolando o m, né, porque se eu trocar de posição o m e o r, eu vou ter que o momento é igual a E vezes I dividido por R. Logo, momento é igual a E vezes I dividido por R. E aí eu tenho o que aqui? O E 200 vezes o I 112,5 sobre o R, que é 15 metros. Mas antes de colocar aqui o valor dos 15 metros, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho quilonewton por milímetro quadrado. E esse aqui é milímetro a quarta. Tudo está em milímetro. Então, se eu colocar já o raio em milímetros também. E 15 metros, multiplicando por 1000, eu terei em milímetros. Logo, 15 metros, que equivale a um raio de 15 mil milímetros. E aí eu acrescento aqui milímetros do raio. Logo, esse momento vai ser... E aí, de novo, efetuando esse cálculo aqui, ó, rapidinho. Na calculadora. 200 vezes 112,5 dividido por 15 mil. Dividido por... Ó, 200 vezes 112,5 dividido por 15 mil. Está me dando 1,5. Portanto, o momento é 1,5. E qual a unidade que sobrou? Ó, milímetro a quarta. E aqui, juntando esse com esse, dá milímetro ao cubo. Logo, quarta cancela com ao cubo, sobra só milímetro. Então é quilonewton milímetro. Quilonewton vezes milímetro. E é interessante que transformar para newton, né? Ó, se eu multiplicar esse ficar aqui por 1000, vai dar 1,5 vezes 1000, 1500. Eu tenho 1500 newton vezes milímetro. Esse é o momento fletor que vai ser aplicado na minha viga, né? Aqui,
apoiada nesse formato aqui, nessa configuração, e vai gerar um raio de 15 metros constante. Aí o exercício ele pede para mim calcular a tensão de flexão na tira. Qual é a tensão que está atuando aqui nessa tira, ó, flexionada? Agora muito simples, ó, a tensão normal que está atuando nela, é o seu momento, vezes a distância da linha neutra até a extremidade, dividido pelo momento de inércia. Ok? Então aqui está a nossa tira, né? Vamos pensar o seguinte, ó. A linha neutra fica exatamente no meio dela. Esse formato aqui, ó, vai gerar compressão em cima e tração embaixo. Então eu botei uma tração aqui embaixo e compressão em cima. E a distância da linha neutra até a tração máxima aqui, ó, é a distância daqui até aqui, que é a metade de 3 milímetros. A distância ela vale 1,5 milímetro. Então a tensão é o momento, que é 1500 newton milímetro, multiplicado por 1,5 milímetro e dividido pelo momento de inércia 112,5. E as unidades, o momento é newton vezes milímetro. A medida C também é em milímetro. O momento de inércia é milímetro a quarta. Efetuando esse cálculo aqui na calculadora, rapidinho, ó. 1500 vezes 1,5 dividido por 112,5 está dando 20. Logo a tensão normal que está atuando ali na tira é 20. Eu tenho aqui newton milímetro quadrado. O milímetro a quarta cancela, fica newton por milímetro quadrado. Só que newton por milímetro quadrado é megapascal. Então a resposta aqui é 20 megapascal. E aí, mais um exercício finalizado aqui de resistência dos materiais na parte de deflexão de eixos e vigas, tá? Esse foi o primeiro dessa série, vamos ter mais por aí. Agradeço aí a quem estiver assistindo os exercícios, né? Lembrando aqui o telefone de contato, quem quiser agendar o meu serviços que eu estou prestando aqui, tente pedir com pelo menos um dia de antecedência, né? Quanto mais antecedência você pedir, melhor, que aí vai garantir um horário reservado para você. Você pode pedir muito em cima, aí o horário já está agendado para um outro aluno, tá? Então, tenta pedir com antecedência aí. Eu agradeço aí a quem estiver assistindo e até mais. Um abraço.